Então, o título dessa palavra é Floresça no Processo. Até gostei da foto que foram usada aí, né, de um leão. E vocês vão entender, talvez, quando ela colocou, eu falei, uau, faz todo o sentido, né, do leão. Quarta-feira o Alex falou, né, não é tempo mais de miar, é tempo de... Quem estava aqui? É tempo do quê? De rugir, muito bem. Vamos lá, então. O tema dessa palavra é Floresça no Processo. Tem advogado aqui? Tem, né, o Bruno. Bruno está aqui, né? O Bruno é advogado. Tem mais algum advogado aqui nessa manhã? Processo, né? Os advogados vão entender bem o que é um processo. Então, nessa manhã, eu queria falar com você um pouco do processo. Do que é o processo, o que nos leva o processo. Amém? O processo de Deus em nós são fases e situações de nossas vidas que passamos, que enfrentamos, que nos levam a um propósito específico. O processo de Deus nas nossas vidas, ele vai nos levar ao nosso propósito. E eu queria rapidamente aqui, por conta do tempo, não vai dar para ler tudo, mas está falando um pouco do processo de José. Quantos aqui já ouviram falar da história de José? Creio que a grande maioria. Amém? Talvez só alguns não ouviram. Então, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis 37, a partir do versos 3. Gênesis 37, a partir do versos 3. Estou ouvindo os barulhinhos da Bíblia, coisa boa, hein? Folhas, isso é muito bom. Amém? Todos estão comigo? Amém? Vou aprender, tá, gente? Estou aprendendo a falar mais devagar. Se eu estiver falando muito rápido aí, fala, ô irmãzinha, dá um glória a Deus aí que eu vou me controlar. Amém? Gênesis 37, a partir do versos 3. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Para quem não sabe, José ele era filho de Raquel, aquela que... Ele foi enganado ali, né? Aquela que ele queria se casar primeiro e depois ele foi enganado pelo seu sogro. Então, José era filho dele. Por isso que ele amava José a mais, além de ser filho da sua velhice. E aqui fala que ele fez uma túnica de várias cores para ele. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. E não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso, ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-lhe aos seus pais e seus irmãos, repreendeu e disse, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti nessa terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Nós não vamos ler tudo, gente. Vou passar uns pedaços resumindo por conta do tempo. Mas eu creio que muitos conhecem aqui. E a gente sempre lê essa história. E quando eu estava fazendo meu devocional, a gente está junto com os teens, eu estava no livro de Atos, e o Senhor já estava começando a falar no meu coração sobre o processo de José. E quando eu peguei esse livro para reler ele, assim, eu comecei a ler, e o Senhor começou a confirmar no meu coração, e essa palavra, ela começou a ser ministrada em mim. Porque eu creio que quando nós passamos algo para vocês, ela primeiro vem no nosso coração. Amém? Então eu quero falar aqui um pouco do processo de José. Eu quero que vocês imaginem aqui, se eu chamasse todos os pastores aqui, pastora Dani, Rony, pastor Odete, seu esposo, pastor Ezequiel, eu falasse aqui, ó, vem aqui na frente vocês, ó. Vem aqui na frente, vocês vão se inclinar e se prostrar diante de mim. Porque a partir de agora, eu vou reinar sobre vocês. José fez mais ou menos isso, né? Ele teve um sonho em que ele reinava sobre os irmãos dele. Detalhe, ele era me ajuda aí? Ele era o caçula da sua casa.
Então José, filho preferido de seu pai, ele era odiado pelos seus irmãos, como nós lemos aqui. Ele teve um sonho que ele governaria sobre todos da sua casa. Com isso, seus irmãos o invejaram. Gente, a Bíblia é tão detalhista, é tão maravilhosa, que no final, quando ele teve um sonho, que ele fala da lua e das estrelas, que eram seu pai, sua mãe e seus irmãos. A Bíblia diz assim no final, que Jacó, que já era Israel na época, ele refletia sobre aquilo. Uau, hein? Pega aí, gente, ó. Por isso que é importante a gente começar a ler a Bíblia e pedir assim para que o Senhor venha revelar mesmo aquilo que está no nosso coração. Será que Israel já sabia ali que Deus tinha um propósito, um processo na vida de José? Então aqui, ó, inicia o processo na vida de José, o sonho de José, início ao seu processo. Os irmãos de José, aqui mais para frente nós vamos ver que por conta disso seu pai manda ele até os irmãos dele, e quando ele começa a andar, a caminhar com seus irmãos, os irmãos dele falam assim: ah, lá vem o sonhador, porque os irmãos odiavam ele, invejavam ele. E a Bíblia diz assim que eles começaram a tramar, a matar José. Mas Rúben foi ali e interviu: não, nós não podemos matar, sangue do nosso sangue, é nosso irmão, vamos jogar no poço. Aí pegaram José, jogaram ele ali no poço, e de repente veio uma caravana dos medianitas ali. Eles pegaram José, seu irmão mais novo, tão amado, sonhador, e eles venderam o seu irmão. Quem tem irmão aqui? Quem já teve vontade de vender seu irmão? Alguém já teve vontade aqui? Não, né, gente? Às vezes na raiva dá vontade, né? Eu sou a caçula de casa. Amém? Eles venderam ali o seu irmão. Venderam ele como escravo. Então José é vendido pelos seus irmãos. Mas espera aí. Deus deu um sonho para José, que ele reinaria, que ele governaria sobre os seus irmãos, sobre a nação ali, que ele governaria sobre a sua casa, e de repente ele é vendido como escravo. Como que Deus permite uma coisa dessa, gente? Alguma coisa está de errado aí, né? Processo de José. Aí em Gênesis 37, 28, passando, pois, os mercadores medianistas, tiraram e lançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de pratas, aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Então, eles pegaram José ali, levaram José como escravo para o Egito. Só uma observação para vocês aqui, para vocês captarem comigo aqui a mensagem. José, ele tinha 16 anos, quando ele teve o seu sonho. Quando ele sonhou ali que ele ia governar. 16 ou 17? Me ajuda aí. É 16, né, pastor? 17 anos, né? Perdão, 17 anos. José, quando ele chegou no Egito, ele foi conduzido à casa de Potifar, que era ali uma autoridade no Egito, ele era um homem de poder, e ele começou a trabalhar como uma espécie de um mordomo, um ajudante na casa de Potifar. José foi levado ao Egito, ao Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprando da mão dos ismaelitas que o tinham levado. E o Senhor estava com José. É tremendo que a Bíblia diz todo momento que o Senhor estava com José. 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 Quando José foi vendido, o Senhor estava com José. Quando José chegou à casa de Potifar, a Bíblia diz assim: o Senhor estava com José. Tanto que estava com José, que quando Potifar começou a ver ali o Senhor em Moisés, ele percebeu, porque a casa dele começou a prosperar, porque o Senhor estava com José. Com José, gente. José, não é Moisés. Eu troco as coisas aqui. É José, hein? José, me ajuda aí. Agora nós vamos entrar aqui na nossa parte. Agora na parte que é gostosa. Amém? Eu vim em paz, gente. Eu vim em paz. Mas eu não sei o que Deus tem. Amém? Então, vamos deixar Deus usar aqui as nossas vidas. Primeiro ponto aqui, de florescer no processo. Cuidado com as distrações. Elas vêm para atrapalhar o processo. Seja fiel. A Bíblia diz assim que quando José estava lá, a Bíblia fala assim: meu marido não está aqui não, finge que você não está ouvindo, que ele era todo bonitão. José, um cara bonitão. A Bíblia fala, tá, amor? José, está na Bíblia. Que José, todo bonitão, ele chamou a atenção para a esposa de Potifar. E ela quis ali se deitar com José, ela quis ali, só que José, ele era fiel, mas ele não era fiel só a Potifar, antes ele era fiel a Deus. E a Bíblia diz assim, ó: e aconteceu, em Gênesis 39, 7, e aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo.
José, solteiro, estava na pista todo, solteirão. Mas ele era fiel. Ele era fiel. Quantas vezes, quantas distrações o inimigo quer colocar, ele coloca sobre as nossas vidas para nos tirar, para nos paralisar no nosso processo, para atrapalhar o processo de Deus. Mas eu vou falar algo para você, seja fiel, não é o tema da nossa palavra? Ser fiel, em tudo é fiel, em tudo seja fiel na sua vida. Cuidado com as distrações que o inimigo tem colocado. Ei, homens, cuidado com as distrações lá no seu trabalho. Ei, mulheres, cuidado com as distrações. Eu vou falar um pouco mais para frente, algo que o Senhor ministrou muito forte no meu coração, e eu tenho certeza que Ele vai ministrar nos seus também. Não murmure durante o processo. Gente, o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, eles tinham ali um percurso que era de 40 dias. 40 dias, por conta da murmuração, porque eles não reconheceram quem era o Senhor, o Deus que mandava o pãozinho do céu, o Deus que colocava uma coluna neles de fogo para proteger eles, o Deus que mandava ali nuvens para que eles não queimassem no sol, no deserto, o Deus que fez ali as roupas crescerem. Eles não reconheceram a Deus, eles murmuraram, e por conta disso, o processo deles ali, eles foram impedidos de entrar na terra prometida. Primeiro, cuidar com as distrações, não murmure no processo. Vocês estão me entendendo, igreja? Estão me fazendo entender? Amém? Não queira acelerar ou pular etapas do seu processo. Aprenda a esperar no Senhor. Como eu falei para vocês, quando eu comecei a falar, pensar nessa palavra, escrever, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, e eu lembrei de uma fase da minha vida, que eu fiquei paralisada no meu processo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos agir pela força do nosso braço. Teve uma situação da minha vida que eu fiquei paralisada porque eu queria fazer a minha vontade, não a do Senhor. Então, aprenda a esperar no processo. Muitas vezes nós não temos a paciência de esperar. Gente, quando José... Quantos anos José tinha? Quem prestou atenção? Quantos anos ele tinha quando ele teve o sonho? Quantos? 17. Para quem não sabe a idade que ele teve, eu vou falar daqui a pouco. Quantos anos ele teve quando ele assumiu o posto lá de governador do Egito? Potifar, e por conta dessa situação, voltando aqui para José, por conta da situação ali de Potifar, o que aconteceu? Ele resistiu à mulher de Potifar, mas ela conseguiu pegar a capa de José e ela usou aquilo como uma desculpa. Olha, é um absurdo, José quis me agarrar, eu peguei aqui a capa dele e tal e tal. Parece o apóstolo, né? Tal e tal, ele que fala assim, tal e tal. Aí o que aconteceu? Potifar lançou José aonde? Na prisão. Na prisão onde ficava ali o povo do rei, né? Onde o rei mandava os presos dele. Ei, gente, Deus dá um sonho para José. Ele é vendido pelos seus irmãos. Vai trabalhar como escravo. É preso de novo. Gente, tem alguma coisa errada. Não é assim com as nossas vidas, né? Deus, Ele tem um propósito, como o pastor falou, né? Deus tem um propósito para cada um de nós. Vocês creem nisso, gente? Vocês creem que Deus tem um propósito na sua vida? Só que o processo, o pastor nem sabia, mas ele falou do amadurecimento, é para nos enraizar. Os processos do Senhor é para nos enraizar na sua palavra. O processo do Senhor é para que nós entendemos, estejamos preparados e amadurecidos para onde o Senhor quer nos colocar no propósito dEle. Amém? Aprender a esperar do Senhor. Então, quando José ficou ali, ele ficou preso durante um tempo. E de repente ali apareceu na prisão, 2 homens. O chefe dos mordomos do rei e o copeiro. É o copeiro ou o padeiro? O padeiro. Eles foram enviados à prisão. Só que a Bíblia fala algo. Que Deus era com José ali na prisão. A Bíblia diz assim, que Deus era com José ali na prisão. Tanto era com José que quando o oficial viu ali que ele era diferenciado, já pegou ele já começou ali a administrar o negócio, ele já começou ali a ter cargo de confiança. Gente, que é isso? Vocês duvidam que Deus é com você no seu processo?
Vocês duvidam que Deus é com você na sua luta? Como o pastor orou aqui, eu não sei qual que é a dificuldade, eu não sei como cada um de vocês entrou aqui. Eu não sei qual que está o seu processo. Se você está passando por um tempo de deserto, por um tempo difícil, mas eu quero te dizer, o Senhor é com você. O Senhor é com você. O Senhor é com você. Como Ele era com José, Ele é com você. O Senhor era com José em todo o tempo. E aonde José ia, a palavra do Senhor é tão verdadeira que o Senhor fala assim, aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai possuir, você vai prosperar. José viveu isso, porque aonde ele colocou a planta dos pés dele, ele fazia diferença, e assim tem que ser você. Florescer no seu processo, você vai entender. José, ele floresceu no processo dele. Amém? Salmos 37, 34 diz assim: espere no Senhor e diga a sua vontade, Ele o exultará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Espere no Senhor e siga a sua vontade. José estava ali, esperando no Senhor e seguindo a sua vontade. Ele teve um sonho. De repente o Senhor te deu algum sonho e nessa manhã o seu sonho está entulhado. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã para você: ei, não desista. Floresça no seu processo. O teu sonho é o meu sonho. Resista, persista no seu processo. Eu sou contigo. O Senhor é conosco. Não é uma pandemia não, gente. Não é um vírus, não é uma economia. Não é nada disso. Nós, como eu orei, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Eu não sei o que você tem passado. De repente você está procurando uma porta de emprego. Você está num deserto financeiro. Eu não sei. Mas o Senhor é contigo. E esse processo vai te levar ao propósito dEle na sua vida. Amém? O processo. O processo de Deus nos leva ao amadurecimento e o crescimento. José ali, quando ele estava na prisão, ele interpretou ali os sonhos do padeiro e do mordomo. E ele falou lá o que ia acontecer, que, resumindo, depois vocês leem, a partir de Gênesis 37, que um iria morrer e o outro iria ali ser recolocado na sua posição. E chegando o tempo, isso aconteceu. O que José interpretou aconteceu, um foi morto, o outro foi recolocado. Mas a Bíblia diz assim, que eles não se lembraram de José. José, depois que ele interpretou o sonho e tudo aquilo aconteceu, ele esperou mais 2 anos. Quantos anos? 2 anos ali na cadeia, firme e forte, sendo amadurecido, sendo tratado. Eu sempre falo que o deserto é um lugar de passagem, mas muitas vezes nós vamos ficar um tempo no deserto, passando pelo deserto, mas é porque o Senhor quer nos amadurecer, é porque Ele quer forjar o nosso caráter, é porque Ele quer nos fazer parecidos com Ele, é porque Ele quer que as pessoas reconheçam Ele na nossa vida. Gente, é tão tremendo isso, depois vocês leem, mas leem com uma perspectiva diferente a história de José. O Senhor estava com ele em todo momento, e a Bíblia fala, o Senhor era com José, o Senhor era com José. Por onde ele passou, o Senhor esteve com ele. Potifar reconheceu que o Senhor estava com José, por meio da prosperidade que veio sobre a sua casa. Será que as pessoas estão reconhecendo o Senhor em você, em mim? Será que no seu trabalho, lá no processo que você está enfrentando, será que as pessoas estão vendo Jesus na sua vida? Qual é o Deus que nós temos mostrado para esse mundo? Qual é o Deus que nós temos mostrado para esse mundo diante de uma pandemia, diante de toda essa situação? Qual que é Opa, me ajuda aí, gente. Perspectiva. Qual que é a gente, essa palavra. O que é isso? O que as pessoas têm visto em você, igreja? O que as pessoas têm visto em mim, no meu trabalho, na minha família? Qual que é? Perspectiva, acertei. Que as pessoas estão vendo em você. Ei, será que as pessoas estão vendo Deus em nós? Será que as pessoas estão vendo Deus em nós? Ah, Deus é com a Andressa, olha ela lá, toda diferentona, dando glória a Deus, olha, passando pela prova. Ei, olha lá, Deus, olha a banda aí, gente, que é isso? É crente, hein, irmã? Você é crente, hein, Amandinha? Gente,
É forte, isso é uma brincadeira, mas é forte. Será que as pessoas estão vendo Deus em nós, no nosso processo, nas nossas vidas? Eu sempre falo assim, ó, as pessoas não vão procurar, o mundo não vai procurar um Deus na Bíblia, vai procurar um Deus em você. Em você, crente, em você, igreja. Que tipo de crente você está sendo? Que tipo de igreja você está sendo? Que tipo de Jesus você está levando para as pessoas? Qual é o Deus que as pessoas têm visto em você e através de você? Agora vai pegar. A reconstrução no processo. Quando Neemias, tomei um tapa na cara de Deus, gente. Porque durante um tempo, eu não floresci na minha casa, eu fui espinhos. E o Senhor me deu um tapa na minha cara com essa palavra. Porque durante um tempo, eu fui espinho na vida do meu marido, eu fui espinho na vida da minha filha. Sabe por quê? Quando Neemias fala assim, ó, vamos reconstruir os muros. Ele fala assim, ele começa falando para os sacerdotes, reconstrua o muro nas frente das suas casas. E eles começaram a reconstruir os muros ali, começando pelas suas casas. O que isso quer dizer, gente? Você precisa florescer na sua casa. Às vezes a nossa casa está em ruínas e nós muitas vezes queremos reconstruir muros em ministérios, em igreja, em área profissional, em empregos, e esquecemos o nosso primeiro ministério, que é o nosso lar. O Senhor me deu um tapa na minha cara. A gente estava lendo Provérbios, quando a gente estava na leitura da igreja, e minha filha leu aquela parte da mulher rixosa, e ela olhou para mim e deu risada. Eu falei, mas eu não sou mais assim. Ela falou, mãe, mas você foi. Ei, mulher, floresça dentro da sua casa, floresça na vida do seu filho. É tão mais fácil, né, a gente desabafar, a gente estourar, né, a gente deixar de vamos, aqui ninguém está vendo, mas o Senhor está. Quando você entender que o processo está em você reconstruir a sua muralha da sua casa, isso vai ficar muito mais fácil. Ei, homens, floresçam nas suas casas. Há muitos homens que chegam ali do trabalho cansado, de saco cheio, e acabam descontando na mulher. Ei, filhos, floresçam na vida dos seus pais. Vamos florescer dentro das nossas casas, gente. Há processo do Senhor, a florescer, a reconstrução do Senhor no processo, mas que começa em nós, começa por dentro de nós, como o pastor falou, ser enraizados. Ei, ser enraizados na palavra do Senhor. Quando você entender isso, você vai ficar muito mais fácil de você prosseguir, persistir no seu processo, porque isso vai trazer para você amadurecimento e fortalecimento. Amém? O processo de Deus começa dentro de nós. O processo de Deus começa dentro de nós. O processo nos leva ao propósito de Deus. Quando José interpreta o sonho ali do padeiro, do mordomo, ele, passado um tempo, quem foi que foi colocado, que foi recolocado? Foi o padeiro, né? O mordomo morreu? Me ajuda aí, gente. O copeiro, né? Ele foi recolocado ali no lugar. E o outro, realmente, o rei mandou matar ele. E chegou um tempo que Faraó teve um sonho ali. Não vou contar o sonho não, tá? Vai ler a Bíblia. Vai lá ler Gênesis, está lá na Bíblia. Ele teve um sonho das vacas magras, das vacas gordas, das 7 espigas, mirradas e cheias, enfim. E ele ficou encucado, não tinha ninguém para falar desse sonho, para José, oh, Jesus amado, volta aqui, Andressa, para o faraó. E não tinha ninguém, a Bíblia diz assim, não tinha ninguém que interpretasse. De repente o copeiro se lembrou, ei, faraó, eu lembrei, tem um homem, que alguns anos atrás, sabe, ele me falou, meu sonho realmente aconteceu. E para resumir, a Bíblia diz que Faraó mandou chamar José. E José começa a interpretar o sonho de Faraó. O processo. O processo. Mas ali já tinha passado muitos anos, viu, igreja? Muitos anos, de repente você está falando assim, você fala isso porque você não está esperando 1, 2, 3, 4 anos. Processo de Deus. Para cada um tem um tempo. Aqui, quando José foi apresentado a Faraó, ele tinha 30 anos. Quantos anos se passaram? 30 menos 17?
13. Ele esperou 13 anos. Ele passou 13 anos no processo. Porque o Senhor queria forjar ele, o Senhor queria preparar, porque aquilo que Deus tinha para a vida dele era algo muito grande, e assim vai ser na sua vida. E eu não digo que é por você ou por mim, mas é porque Deus quer glorificar o nome dele através de você. Aquilo que Deus tem para a sua igreja, aquilo que Deus tem para a sua vida, a Bíblia diz assim, olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. A Bíblia diz isso, o que Deus tem preparado. Em Jeremias 29:11 diz assim: eu conheço os planos que tenho para ti, diz o Senhor, são planos de fazer prosperar. Deus tem planos para a sua vida, mas você precisa passar e resistir ao processo. Floresça no seu processo, o processo vai te levar ao seu propósito. Amém, igreja? José interpreta o sonho de Faraó, se torna governador, o propósito de Deus se cumprindo. José, a Bíblia diz assim, que quando o Faraó ele viu que José, ele era diferente, ele notou José, a Bíblia diz assim, ele colocou um anel de autoridade, debaixo ali de José não era mais ninguém, debaixo de Faraó era somente José. José não era nem egípcio. Ele não era, tem até um estudo que não dá tempo de falar agora, mas ele não era nem egípcio, e ele foi colocado numa posição de governo. Você vai mandar aqui, o Faraó falou, você vai mandar aqui, debaixo de mim é só você. E a Bíblia diz assim, que ele era tão próspero, Deus deu para ele uma capacidade, uma sabedoria, e é assim que ele vai fazer na sua vida, a partir de hoje, que essa palavra venha florescer, que você receba a capacitação do alto, que você receba a força, a sabedoria do Senhor, para você florescer, como José fez. Sabe qual que era o propósito de Deus na vida de José? Sabe qual que era? Salvar uma geração, gente, salvar a sua casa, a sua família. Iriam vir anos de fome naquela terra, e Deus precisava de alguém para salvar ali o seu povo. Ei, Deus vai contar com você, sabe por quê? Porque Ele quer te fazer florescer ali no seu trabalho, porque Ele quer que salvação chegue naquele lugar através da sua vida. Deus quer fazer te florescer no meio da sua casa, da sua família, porque Ele quer que salvação chegue através de você naquele lugar aonde o Senhor te colocar. Floresça. Eu estou sendo repetitiva, mas é para entrar na nossa mente, para que isso venha, debulhar mesmo. Floresça. E José superou o processo. Ele passou por cada fase, ele amadureceu, ele foi preparado, forjado, tratado, tudo para estar no lugar do propósito de Deus. Vai pegar agora, hein? Só resiste ao processo aquele que permanece na presença. Mas só permanece na presença aquele que ama e obedece ao Senhor. Eu lendo Atos, os apóstolos, eles foram presos, foram açoitados ali, depois eles foram liberados. E lá em Atos, eu não vou ler por causa do tempo, 5:41 diz assim, os apóstolos quando eles foram açoitados, diz que eles se alegraram. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Eles se alegraram por terem sido humilhados por conta da palavra. Gente, que tapa na nossa cara. A primeira dificuldade que a gente vê, e eu falo pela minha vida, eu tenho me policiado muito com isso. A primeira dificuldade que a gente vê, a gente vai fazer o quê? Vai se trancar no nosso quarto, mas não é para orar não, é para você chorar. É para você murmurar. Ah, Deus, mas o Senhor prometeu, não está acontecendo. Ah, Deus. Ei, floresça, resista, amadureça, entenda o processo de Deus na sua vida, Ele vai te levar no teu propósito, mas Deus não pode colocar você no propósito que Ele tem específico para a sua vida, se você for despreparado, se você não estiver enraizado, se você não estiver na presença dEle, se você não amar e obedecer. Os discípulos se alegraram porque eles amaram e obedeciam ao Senhor. Então você, diante da sua dificuldade, ama e obedeça ao Senhor.
Está chorando, gente? Glória a Deus, Senhor. Está alegre? Glória a Deus. Gente, florescer. Florescer não é só você. Florescer num tempo de alegria, no tempo de fartura. É você florescer quando tudo não vai mal também. Porque isso faz parte do seu processo. Deus está tratando e está forjando o seu caráter para te tornar cada dia mais parecido com Ele. Amém? Eu li até na última palavra, né? Só ama ao Senhor quem obedece os mandamentos dEle. Nós fizemos ontem um desafio com os teens. Sem Bíblia, sem celular. Todos os dias nós fizemos um desafio com eles. A partir de hoje, está valendo. Segura o tempo aí, rapidinho, está acabando. A partir de hoje a gente fez um desafio. Enquanto nós não pegarmos a Bíblia para ler, nem que for um versículo, nós vamos pegar no celular. Fizemos, Duda, você saiu nessa hora, né? Não vai poder fugir que está ouvindo agora, hein, Duda? Tem teens que não estava ontem aí, ó, não vai fugir não, teens. Ei, mandamentos é a palavra do Senhor. Se você não conhece, você vai ser, desculpa a palavra, você vai ser um crente frouxo. Desculpa a palavra, gente, mas é isso. Você vai ser um crente fraco, um crente raso. Ei, obedece e ame ao Senhor. Busque conhecimento na sua palavra. Busque ali firmeza para o seu processo na sua palavra. Ser parecido com Jesus não é a gente cantar e falar, eu quero ser parecido com Jesus. Nada disso, gente. É a gente parecer em atitude. Ei, como eu falei, Deus era com José e as pessoas viram. Assim que tem que ser na nossa vida, porque nós temos que ser crentes, sal nessa terra e luz desse mundo, como Alex falou na quarta-feira. Amém? Está caminhando para o final. Está caminhando para o final. Pastor, não briga comigo. Está acabando. Salmos 92, 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Não dá, pena que não dá tempo, gente, mas tem um estudo sobre esse versículo tão maravilhoso. Fala assim, o cedro do Líbano é a nobreza, é a beleza. Quando os reis da Bíblia foram fazer ali as construções, eles usavam a madeira do cedro. Olha que tremendo. Fala assim, ó, o justo florescerá. E ele, como a palmeira, e crescerá como o cédro do Líbano. Você vai florescer, você vai crescer, mas não porque você vai crescer por você, mas é porque o Senhor vai crescer em você. Porque a cada dia mais que você diminuir, o Senhor vai crescer na sua vida e vai te fazer florescer e vai te fazer ser como o cedro do Líbano. Ei, uma árvore tão maravilhosa, tão grande, as pessoas vão ver em você, as pessoas vão querer comer dos seus frutos, porque você dará muitos frutos, porque você é um justo, você foi justificado por Jesus. Em Romanos diz assim, nós fomos justificados. Floresça, floresça, igreja. Para terminar, Filipenses 4, 11 e 13. Não digo isso por necessidade. Aqui quem está falando é Paulo, tá? Paulo também é outra pessoa ali que, se você for ver o processo de Paulo, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei ser abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele fala assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas só pegam esse versículo, né? Tem geladeira, tem carro, tem camiseta. Posso todas as coisas, mas ei, antes dele falar isso, ele fala assim, ó, eu posso passar fome. Você não vai passar. Sabe por quê? A Bíblia diz assim que o justo não vai mendigar um pão. Mas se você passar por dificuldade, em Cristo você vai ser fortalecido, porque a Bíblia diz assim, ó, posso estar abatido, mas você vai aprender a contentar com o que você tem, você vai aprender a se contentar com as fases do processo de Deus na sua vida, seja no pouco, seja no muito, você vai resistir e você vai florescer, porque tudo você pode. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas, não quer dizer só coisas boas, gente. Tudo é tudo. Então você vai florescer no seu processo. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar nessa manhã. O sacrifício do processo de Jesus. Ei, que processo. Que processo. O processo de Jesus.
Ele foi homem como eu e você. Jesus, você que está em casa, você de repente que está nos assistindo pela primeira vez, Jesus foi homem como eu e você. O sacrifício dele, ele nasceu de uma mulher, ele cresceu, ele fez coisas que eu e você fez, só que de uma forma diferente, porque ele viveu sem pecado. E a Bíblia diz que ele teve um processo, ele foi tentado no deserto, ele passou por 40 dias, e o sacrifício dele, e ele foi preso, ele foi açoitado, ele sofreu, como nós vimos aqui na ceia do Cordeiro. O processo de Jesus na cruz levou à salvação da humanidade. O nosso processo não vai chegar nem aos pés daquilo que Jesus passou. Floresça, floresça. Que o Senhor possa falar ao seu coração todos os dias, que quando você estiver passando por uma dificuldade, que você lembre, eu vou florescer no meu processo. O leão, lembra disso, o leão. A Bíblia diz assim que o Senhor nos coloca como cabeça e não cauda. É isso que o Senhor vai te colocar. Mas se alegrem se vocês forem humilhados por conta do Evangelho. Os apóstolos fizeram isso, eles se alegraram. Floresça no seu processo, ele vai te levar ao propósito de Deus na sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu falei da tua presença, tem até um louvor que eu não vou cantar, senão vocês vão rir de mim, não posso cantar. Mas se a pastora Dani souber, aquele da tua presença do Diante do Trono, pastora, dá para você cantar? Só um pedacinho, tua presença do Diante do Trono. Aquele. Não posso, né? Eu não vou dar esse gostinho para vocês, gente. Deixa para outro dia. Não dá, né? Posso não ter. É um louvor antigo, gente, mas não tem problema. Eu não vou cantar porque vai que o The Voice me descobre aqui, não dá, né? Mas esse louvor diz assim, ó. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a presença da sua companhia. Então, quando você estiver passando pelo processo ali do vale, do deserto, lembra assim, é a beleza da sua companhia. Toda vez que eu vou para algum lugar bonito, eu penso assim, Deus, isso aqui não é nada se eu não tiver a sua presença. Se você não tiver a presença do Senhor, nada vai valer, nada vai valer. Porque é a presença dele que faz a diferença. É a presença dele que faz a diferença. Essa música diz assim, ó, é a tua presença que faz toda a diferença. Transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Lembra dos muros de Neemias. Volte para a sua casa. Se for o tempo de você reconstruir o muro dentro da sua casa, que você se volte. Se for o tempo que você tiver que parar para você reconstruir o muro da sua família, reconstrói. Há processo do Senhor na sua casa. Floresça, marido, na sua casa, na vida da sua esposa. Ei, marido, o Senhor falou, maridos, amem e cuidem das suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Vamos orar, amém? Gente, desculpa, vou vocês de pé há muito tempo. Vamos orar. Oh, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Oh Senhor, que essa palavra venha entrar nos nossos corações, que venha gerar frutos, que venha produzir frutos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu não sei qual que é o processo que cada um tem enfrentado aqui, Senhor, mas eu sei que o processo é a fase, é aquilo que o Senhor está nos fazendo para forjar o nosso caráter, para nos tornarmos parecidos com o Senhor, para nos levarmos ao teu propósito, Senhor. O processo de José, Senhor, levou ele a uma oposição que salvou ali a sua geração. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor venha fortalecer a sua igreja nessa manhã, para que a tua igreja venha entender os processos do Senhor, discernir os tempos, Pai. Fortalece a tua igreja, Senhor, que sejamos enraizados na tua palavra, Senhor, que prosseguimos cada dia em conhecer e sermos mais parecidos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu quero convidar você, se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, como eu falei do processo, Jesus, Ele passou por um processo muito doloroso para entregar a vida por amor a você, para que você seja mais que vencedor, porque Ele diz, eu venci o mundo.
Então eu queria que você levantasse a sua mão. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus? Levanta a sua mão se não tem. Se tem, perdão. Se não tem, fica com a mão abaixada mesmo. Se você ainda não entregou, levanta a sua mão. Você em casa. Se tiver alguém em casa, repita essa oração comigo. Entregue a sua vida a Jesus. Você não está entregando a uma religião. Não. É muito além disso. Ei, ser cristão não é uma religião, é um estilo de vida. Ele morreu para te dar a vida eterna. Então que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa manhã eu reconheço que eu sou pecador, Senhor. Eu reconheço o processo da cruz do Calvário, o propósito que foi para me salvar. Eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e meu Salvador, que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Senhor, escreve meu nome no livro da vida e me ajude a partir de hoje a caminhar e a ter uma vida contigo. Me ajude a cada dia mais ser parecido com o Senhor em atitudes, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.